realizada por Samuel, a gente já falou. A confirmação pessoal por meio dos sinais, uma seleção pública por sorteio, que a gente vai falar agora, e a proclamação vitoriosa pelo povo, que a gente também vai falar agora, tá bom? Então a gente vai dar continuidade. Aí eu até falei dos 3 sinais, foi onde a gente parou, tá aqui apontado aqui, os 3 sinais. Vocês lembram dos 3 sinais que eu falei? Tá no capítulo 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 2 ao 6. Tá? Então, tá lá, 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 2 ao 6. Nesses sinais, a gente observa que, depois vocês leem com mais calma, porque tem muita matéria ainda. Então, quem não assistiu, tem o card não, mas eles chamam de card. Mas a playlist tem a aula anterior, vai estar lá o rei Saul, tem o rostinho do rei Saul e tem atrás da cabeça dele tem assim, Saul. Você clica lá e você assiste o vídeo que você vai ver toda essa parte aí explicativa dos sinais, tá bom? E aí você também lê, como eu já falei, a passagem. 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 2 ao 6. Aí, nesses sinais, os 2 primeiros, que você vai ler em casa com mais calma, a gente observa que Deus ele se mostra na vida de Saul, mostrando o seguinte: eu governo, eu me apresento, eu uso quem eu quero. Então, eu intervenho na história. Então, vocês lembram lá que ele ia se apresentar, ia ver lá as pessoas com pão, vocês lembram? Lembra, Carlos? Carlos sempre anota tudo aqui. Os 3 sinais? Sim, o encontro do pão. Isso, encontro do pão. Aí depois ele profetizar, né? Isso. Então, os 2 primeiros é interessante que é Deus intervindo, tendo essa intervenção. Mas o outro, eu acho que é muito mais interessante porque Saul, ele não é profeta. Ele foi designado para governar Israel. E nesse momento, Saul, ele vai profetizar. Ele profetiza. E até os profetas ficam querendo saber quem era aquele, né? Como ele estava profetizando. Então, Deus, ele usa Saul de uma forma, os profetas, vocês vão lembrar, os profetas estão descendo, e aí Saul aparece e ele começa a profetizar, tá? Depois vocês leem com mais tranquilidade, e aí a gente até viu no versículo 6, que está lá, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, o Senhor, quando você está acompanhando na sua Bíblia, Senhor está em caixa alta, está em letras maiúsculas, então é Yahvé. O Espírito do Senhor se apossara de você e você profetizará. Se apossará e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Quer dizer, você vê que Deus transforma. Então, o versículo 6 é uma transformação. Quando Deus vai ao encontro do ser humano, não tem como a gente continuar da mesma forma que a gente vive. Tem uma transformação, por isso que a palavra teológica é transformação, a gente é transformado. Então, a gente vivia nas trevas e fomos para a luz da glória, da maravilhosa glória de Jesus. Então, a gente é transformado. Então, a gente não faz mais aqueles erros que a gente costumava fazer, e a gente vai se transformando. E aí no versículo 9, eu até comentei com vocês que eu achei interessante. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Então a gente é transformado e Deus dá um novo coração. Olha que interessante isso daí, é muito interessante. Porque eu falo interessante porque normalmente as pessoas, praticamente 90% dos evangélicos, né, do mundo cristão,
demoniza Saul. Não sabe da história desse homem. Então Saul, ele foi usado por Deus. Porque a gente só fala que Saul foi um péssimo rei, que ele perseguiu Davi, né, que ele foi infiel a Deus. Tudo bem, ele teve isso daí. Mas antes disso tudo, Deus foi ao encontro dele, usou esse homem. Então, o Espírito de Deus se apossou dele lá, ele foi lá, profetizou, ele foi transformado e foi mudado o coração. Então, é um homem, a princípio, é um homem de Deus. É um homem de Deus. Então, a gente vê que essa situação é uma experiência magnífica. Magnífica para uma pessoa, como a gente já sabe da história. Ali, aquele povo não sabia da história que ia acontecer na frente, mas a gente sabe da história. Mas, a princípio, é um homem 10. E aí você me pergunta, André, então, trazendo para os nossos dias, qual o grande problema? O grande problema é que, muitas vezes, começamos bem a vida cristã, mas não conseguimos terminar bem. A gente começa bem, começa como a gente escuta, em música, em louvor, em oração, em palavra, e até na Bíblia mesmo, o primeiro amor, né? Aquele primeiro amor, aquele coração aquecido, ardendo em fogo para fazer tudo, servir, fazer de acordo com a vontade de Deus, ser usado por Deus, mas no meio do percurso algo acontece e aí não termina muito bem. Por isso que a história de Saul, como a de Davi, como a de Salomão e tantos outros da Bíblia, é importante a gente saber para que a gente não caia no mesmo erro. Porque a gente fala, as histórias do Antigo Testamento são uma e do Novo Testamento são outra. Não, é uma história bíblica, é uma história de Deus, ele mostrando aqui, se revelando, mostrando que pessoas, independente do título que elas tenham, nós somos pecadores, tá bom? E aí a gente pula para o versículo 16, tá? A gente dá um salto, porque não dá para ir versículo por versículo, e aí fala lá, Saul respondeu, ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, né? Ele está falando aqui, e porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Então Saul deixou em segredo, ele ficou em segredo, não falou, ele não contou. Como muitas vezes a gente faz hoje em dia, a gente recebe uma informação, seja de quem for, seja profeta, seja pastor, seja o líder, seja do irmão da igreja, da irmã, a gente recebe uma palavra, a gente já quer contar para todos os cantos. Saul não, Saul ficou quieto. Até porque, eu até brinquei com o Carlos semana passada, Saul não estava acreditando que uma tribo tão pequena como a tribo de Benjamim, essa tribo, ela fosse ser abençoada e principalmente Saul ser escolhido para ser rei de Israel. Então, é muito complicado. Então, Saul estava ali, tipo, vamos ver se vai acontecer. Não vou falar para ninguém, vou ficar quieto na minha, se acontecer realmente é de Deus. E aí a gente vê no versículo 19, pulando de novo, Samuel, ele vai e ele convoca, para vocês terem noção, né, nesse versículo 19. Samuel convoca o povo, porque Samuel, ele quer apresentar o novo rei de Israel, ele quer apresentar. E ele convoca o povo em Mispa, e nessa situação, ele vai falar, assim diz o Senhor, está lá no versículo, né, de 18, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito, os livrei das mãos dos egípcios. Então ele está lembrando o que Deus fez com esse povo. Então essa grande assembleia, que é em Mispa, Mispa Gilgal, tá? Aí você vai lembrar, André, eu já ouvi essa cidade chamada Gilgal. Sim, você já ouviu falar dessa cidade chamada Gilgal. Gilgal foi uma cidade onde a tribo de Benjamim foi praticamente extinta. Por quê? Porque o último capítulo de Juízes teve aquela situação onde o homem, ele mata sua concubina.
Vocês lembram dessa história? O último capítulo de Juízes. Ele mata sua concubina e depois dessa situação acontece uma guerra civil entre as tribos de Israel. E acontece essa guerra civil e a tribo de Benjamim foi praticamente eliminada do mapa. Quase ela desapareceu. Então essa cidade é uma cidade, como eu falei, muito importante. Por quê? Por isso que Saul falou, eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo. Praticamente a gente foi eliminado. Como eu vou ser? Eu sou dessa tribo e ainda vou ser rei. Por isso que ele estava assustado. E aí, nessa situação, o Samuel ele vai falando, eu tirei vocês do Egito. Então, Samuel é o que a gente tem que aprender. A nossa fé não é uma fé somente de arrepio, não é isso, emocional. É uma fé histórica. Então você vê que Samuel, ele remete o que Deus quer lembrar ao povo, a historicidade. Ele quer mostrar para o povo, olha, a história, presta atenção na história. Eu tirei Israel do Egito. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram, não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares ou grupos familiares. Então, nessa situação, Samuel, ele junta aquele povo, a assembleia, ele vai lembrando o que aconteceu, Samuel praticamente, a gente fala nesse termo do Brasil, joga na cara de todo mundo, do povo todo, olha, Deus fez isso com vocês, livrou lá do Egito, fez isso no Jordão, fez isso em tudo que é lugar, ele livrou de todos os males, de todas as situações que aconteceram, mas vocês rejeitaram a Deus. Mas vocês querem um rei, porque vocês querem ser igual às outras nações. Mas vocês querem, Deus falou que vai abençoar. E aí chama, e nesse sorteio é sorteado primeiro a tribo de Benjamim, e depois é sorteado também a família. E quando acontece isso, cadê Saul? A pergunta, cadê Saul? Ele vai lá, chama, ele vai falando, Samuel vai falando, aí no versículo 22. Então perguntaram ao Senhor, se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu, estão falando de Saul. Cadê Saul? Aí, cadê? Não encontraram ele. Aí no versículo 22, o Senhor, perguntaram ao Senhor, perguntaram a Yahvé, e Deus responde, e o Senhor respondeu, ele está aí escondido entre a bagagem. Pensa comigo, pessoal, humanamente falando, você gostaria de um rei que se esconde? Um rei aparentemente covarde? Não, claro que não. Nós queremos sempre uma pessoa, quando a gente vota num político, não estou entrando nesse mérito aqui de lado A, lado B, mas quando você vota em alguém, você quer uma pessoa que tem um desenvolvimento, uma oratória, que fala isso, que faz isso, que se apresenta para o povo. Ele estava escondido e o Senhor teve que responder. Ele está escondido entre a bagagem. Ele está escondido. Ou ele é covarde, ou ele é tímido, alguma coisa ele tinha. Mas não era um rei que tinha essa popularidade, não era esse rei que queria, ou ele queria demonstrar algo para as pessoas, não. Ele, na verdade, ele queria viver na vidinha dele. E a gente vai ver que essa situação, mais à frente, ele gosta muito de trabalhar no campo, que a gente vê muito em filme, reinado de Saul, de Davi, de Salomão, mas principalmente de Saul, num reino com coroa bonita, com as muralhas, com cálice de ouro. Isso é tudo mentira, tá bom? Isso, coisa de filme, é tudo fantasiosa, não tem nada disso. Provavelmente ele tinha uma tenda um pouco melhor, no máximo. Eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que ele morava numa tenda
E em Davi que começou a aparecer a casa para Davi. Em Salomão foi sim, castelo, reinado, aí foi mais suntuoso. Mas Saul, coitadinho, Saul foi entre os reis o mais, vamos dizer assim, o mais pobre, tá? E aí você vê no versículo 23, olha a coisa interessante que o autor de Samuel, do livro de Samuel, ele coloca. Então correram e o tiraram de lá, tiraram das bagagens, tira esse homem de lá. Ele ficou em pé no meio do povo e era o mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Era um rapaz atlético, era bem alto, atlético. Samuel fala que ele era belo, era muito bonito. É muito enfatizado isso daqui pelo autor. E aí no versículo 24, você vê assim: então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Para! Olha esse versículo. Vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Pessoal, aqui, Samuel, como povo, eles não estavam olhando para o coração dele, não. Estavam olhando para a beleza dele. Estavam olhando para a estatura dele. Estavam olhando para o porte atlético dele, de guerreiro. Aquela pessoa que se destacava de uma maneira sobre-humana, absurdamente. Eles não estavam olhando aqui em nenhum momento para o coração. Por isso que quando a gente for falar de Davi, a gente vai falar lá, que Deus fala assim: eu não olho a aparência, mas eu escolho segundo o meu coração. Vocês lembram desse versículo que a gente fala demais em pregação, em estudo, até para a gente mesmo? A gente fala: olha, eu quero ser segundo seu coração, Deus. Tá vendo? Aí a gente começa a perceber o porquê Deus fala deste versículo. Que ele já não... Olha, vocês escolhem por aparência. O belo, o bonito, o forte, né? O altão, fortão. Eu não. Vai ser segundo o meu coração. Que aí a gente vai falar mais à frente, não agora. Mas você já vai ficar com essa pulguinha atrás da orelha para quando chegar lá em Davi, você fazer pergunta. E aí, nessa situação toda, a gente vê lá, no versículo 25, Samuel explicou ao povo. Olha outra coisa top aqui. Samuel explica ao povo o direito do rei, mas ao mesmo tempo, Samuel, ele se preocupa, ele legisla em favor do povo, porque Samuel, ele era juiz, profeta, mas estava muito velho, e a gente vai ver da despedida de Samuel. E nessa situação toda, Samuel ele estava cansado, e Samuel ele estava preocupado porque Deus, vocês lembram que Deus falou que o rei ia oprimir, o povo, que ia praticamente escravizar o povo. Então Samuel, preocupado, ele, tem o direito do reino e os deveres, né? O direito do rei e os deveres do rei. Então, ele legisla. Samuel tem um poder muito grande. Saul tem o poder pelo povo. Mas quem manda, quem tem autoridade é Samuel. Samuel é praticamente, tem o primeiro-ministro, né? Tem o rei. O rei está lá sentado no seu trono, com a sua coroa e seu cetro. Eu estou colocando assim, brincando, tá? Está lá sentado. Mas quem manda mesmo é o primeiro-ministro, vou colocar assim, Samuel. Ele que legisla, ele que fala, ele que faz tudo. E o próprio Saul, ele toda vez, quando ele assumir mesmo o reinado, ele toda vez que ele tem dúvida, que ele passa uma situação difícil, que ele tem complicações com Deus, que ele se perde, ele chama quem? Samuel. É tipo assim: Samuel, você se aposentou, mas vem aqui, vem me ajudar. É sempre assim, tá bom? E aí
a gente vê ele falando no 25, aí no 27. Mas alguns homens disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram o presente, mas Saul se fez de surdo. Segura esse versículo, que esse versículo é bombástico. Para frente. É bombástico. Que você vai ver algo que a gente lê, como eu falei, tão rápido a Bíblia e a gente não tem uma percepção aguçada do que é, de quem é Saul, tá? Então, nesse momento, o povo, no versículo 24 e 25, né? Ele grita assim: viva o rei. Então, aqui oficialmente foi clamado o rei de Israel. Então, a monarquia acabou o tempo dos juízes, aquele tempo conturbado dos juízes, e começa a monarquia. Começa a monarquia de Israel. Agora, oficialmente, acabou a ideia, vamos dizer assim, o tempo dos juízes, vocês vão lembrar, o tempo dos juízes, Deus, na hora que o povo tinha um desespero, clamava a Deus, Deus levantava um juiz. Quer dizer, Deus, ele sempre reinou. Então, ele levantava o juiz que ele queria. O espírito dele ia lá, se apossava daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, se apossava, levantava, ele ia lá e defendia a nação. Agora mudou. Agora, quem toma a frente de tudo é o rei. E é o rei, nesse caso, Saul. Tá bom? Passando para o capítulo 11, Saul já vai começar bem, vai começar top. Começou, assumiu oficialmente como rei. Algumas pessoas duvidaram dele, não esqueço desse versículo, duvidaram dele, e ele começa top. Como assim top, André? Começa já preparando, vai para a guerra. O rei Naás, ele cerca a cidade de Jabes de Gileade. Está no 1 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Eu esqueço, eu vou me empolgando, aí eu acabo esquecendo, tá? Capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Então, o rei Naás, eu vou fazer um resumo. O rei Naás, ele cerca a cidade de Jabes de Gileade e ele vai lá e, claro, o povo fica com medo. Uma tribo, né, ali estava pequeno, não tinha como resistir aos amonitas, não tinha como, então eles praticamente se entregaram, com medo se entregaram. O rei, nada misericordioso, ele chega e fala para o rei: olha, não faça nada conosco. Aí o rei fala assim: ok, se vocês se entregarem a mim, eu vou lá e vou arrancar o olho direito de cada um de vocês, para mostrar que vocês se renderam a mim. E o povo ficou com mais medo e falou assim: não, nos dê uma trégua de 7 dias. Nos dê uma trégua de 7 dias. Segura de 7 dias. Só para a gente mandar um mensageiro. Quer dizer, eles queriam essa trégua para mandar um mensageiro até Saul, até vamos dizer assim, o exército de Israel se levantar e ir lá para defender. E aí no versículo 5, olha o rei Saul, que a gente vê em filme, no trono, com a coroa, com cetro, cheio de pessoas, né, servindo a ele. Olha o que o rei Saul está fazendo. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois. O rei, ele era um fazendeiro. Por isso que eu estou falando que esses filmes que aparecem, a gente tem que ter um filtro muito grande, porque eles fantasiam demais. Então, o rei Saul era uma pessoa que ele era de uma tribo. E como eu falei na aula anterior, na aula da semana passada, o rei Saul,
Ele não fez nada arquitetônico, ele continuou na tribo, ele não expandiu o reinado dele, ele simplesmente permaneceu, ele não fez nada muito suntuoso, não fez nada disso, como Davi, como o próprio Salomão, não fez nada disso. Então, o rei Saul, ele deu continuidade como se fosse a vida dele normal. Então tá aqui, eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Porque eles estavam chorando, né? Por que estão chorando? Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul... Obrigado, Carlos. Quando Saul ouviu estas palavras, olha de novo, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Injustiça. Para Deus não pode ter injustiça. Então ele ficou furioso, pegou uma junta de bois, cortou-o em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que disseram: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguia Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Saul contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000 dos homens de Judá e dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Você observa que Saul era um rei carismático. Ele conseguiu fazer algo, mesmo sendo um fazendeiro, vou colocar assim, né, entre aspas, vou colocar entre aspas, sendo um homem do campo, sem letras, sem um fortalecimento político, nem nada disso. Ele era um líder extremamente carismático. Ele junta toda a tribo de Israel, né, as tribos de Israel e Judá, ele junta num exército só para confrontar aquelas pessoas que estão recebendo injustiça. Isso é um bom líder. Isso realmente é um grande... É um rei, grande rei. Pode ser até um grande rei, porque ele é bem alto, né? Mas ele é um bom líder. Ele conseguiu fazer aquele povo sair para lutar. Então saiu todo mundo para lutar. E aí a gente, né, vai passar pular do versículo 7 para o versículo 11 a 15. E aí nesse versículo 11 a 15 está lá: aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias. Em algumas Bíblias vai falar em 3 destacamentos, tá? Que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que o matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gigal e renovemos ali o reinado. E todo o povo partiu para Gigal, onde proclamaram Saul rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Segura! Vocês estão vendo algo interessante? Vocês lembram daquele versículo do capítulo 10, que é o último versículo, que o povo estava duvidando dele? Claro que vocês lembram, que a gente acabou de ler. Nessa situação, Saul, ele mostra algo que toda pessoa que é liderada, ela quer ver no seu líder. Ele é uma pessoa misericordiosa, perdoadora, ele é compassivo, ele é justo e ele é humilde. Você está vendo que o coração de Saul, quer dizer, coração não, Saul, quando Deus toma posse dele, transformou o coração
e, quer dizer, transformou ele e mudou o coração, você está vendo que esse homem, ele foi humilde, ele é humilde, justo, compassivo. Ele não matou, olha o que ele fala no versículo 3. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. É perdoador. E o pessoal está aqui, ó. Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Traga-nos para aqui, para que os matemos. O povo estava querendo matar. E ele fala: não, que isso? Não precisamos disso. Hoje o Senhor nos deu a vitória. Que rei exemplar, não é verdade? Se você concorda, coloca aí. Se você concorda ou não, você pode de repente não concordar, mas você está vendo que é um rei exemplar, é um rei top. E a gente vê que Saul está sendo bom, está sendo um bom rei, um excelente guerreiro, porque ele dividiu em três destacamentos. Ele não estava explorando o povo, ele próprio trabalhava, ia atrás dos seus boizinhos lá, né, com a varetinha, vem para cá, não sei como se chama boi, né? E trazia o boi para cá, trazia o boi para lá, e não era vingativo, até esse momento. E aqui é estabelecida, é unânime, Israel, Judá, é unânime, eles, agora sim, agora esse homem mostrou que é o nosso rei, é o rei que vai nos fazer igual às outras nações. Prestar atenção? Só que tem um grande problema. Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 3, esse cântico de Ana é um cântico profético. Realmente é um cântico profético. Principalmente esse versículo 3. Porque fala assim: não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O que Israel está fazendo agora? Esqueceu Deus e está tendo orgulho do rei. O rei carnal. Carnal quando eu falo de carne e osso, tá, pessoal? O rei de carne e osso. Agora sim, esse é o nosso rei. É o rei que vai nos levar para ser igual às outras nações. Olha, Deus, Yahvé, obrigado por ter tirado todos nós do Egito. Foi muito fixe, foi top. Te amo demais, te adoro. Mas esse é Saul. Esse é o belo. Esse é o alto. Esse é o forte. Esse é o que nós queremos. Ele é o nosso orgulho. Aí você vai falar: André, o povo estava orgulhoso pelo rei Tavo. Estava orgulhoso porque venceu uma batalha contra os amonitas, que também eram bons guerreiros, né? Uma nação forte também. Como eu já falei, Israel só veio oficializar nem oficializar, a palavra certa é profissionalizar exército com Davi. Até agora, Saul está tentando organizar um exército, mas profissionalizar é Davi, tá bom? Só para vocês terem ideia. E aí a gente vê assim: André, mas qual foi um dos problemas de Saul? Sabe qual foi? O coração. André, mas você acabou de ler o versículo que Deus mudou o coração dele.
Mas Deus muda o coração. Mas a gente observa que semana que vem a gente vai ver que Saul, como o povo de Israel e como todos nós do século 21, esquecemos fácil de Deus. Esquecemos fácil de Deus. Os feitos de Deus, principalmente no nosso caso, na cruz do Calvário, como nós esquecemos. Opa! A Teresa coloca aqui, isso é idolatria. Boa! Perfeitamente, idolatria. Palavra perfeita. Vocês estão vendo que vocês que estão acompanhando, por exemplo, a Teresa que está acompanhando, meus alunos aqui, né? Vocês estão observando que o ciclo era para ter terminado. Acabou Juízes, começou a monarquia. Mas vocês estão vendo que o ciclo, a Teresa falou perfeitamente, o ciclo da idolatria voltou de novo. O ciclo que lá no livro de Juízes, né, Deus falava assim, no livro de Juízes estava escrito lá, eles faziam o que era bom aos seus olhos. Vocês lembram disso? Então, eles idolatravam, no caso deles, outros deuses, as outras nações. No nosso caso, cada um vai idolatrar né? Quando eu falo ao nosso caso, no século 21, vai idolatrar o que for, tá bom? Mas é perfeito, Teresa, 10, top, é isso mesmo, tá? Então, o povo está idolatrando de novo. Cegou, estava cego, orgulhoso pro Saul. E aí, vamos dar um salto para que a gente possa terminar, porque já são 9h16 já. 1 Samuel, capítulo 12. Versículo de 1 a 4. Então, vamos lá. Aqui é a mensagem de despedida de Samuel. Essa mensagem é importantíssima, porque é uma mensagem, uma palavra profética. E palavras proféticas, coloque isso na cabeça de meu também, tá, pessoal? Não é só de vocês, não. Na cabeça de todo mundo. Palavra profética, principalmente quando a gente vê na Bíblia, são palavras de confronto. São palavras de enfrentamento. E essa palavra de Samuel é uma palavra profética, é uma palavra que vai ser um confronto para Israel, e vocês vão ver isso daqui que a gente vai ler aqui, tá? Então, vamos lá. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi ao que vocês me pediram, e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm um rei que irá adiante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhe contra mim, diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Fale, e eu o restituirei. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de vocês. Não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Samuel aqui, ele iniciando, ele está fazendo tipo aquela... uma despedida, sim, claro, mas toda despedida até hoje a gente vê isso, quando uma pessoa vai sair de uma direção, está se aposentando, coisa parecida, então a pessoa vai fazer aquela despedida, então ele traz uma mensagem, inicialmente de uma reflexão, né, fala os feitos que foram feitos, então aqui ele está mais ou menos, meio se fosse colocar hoje, num palanque eleitoral. Então ele está falando assim: olha, eu fiz isso, nunca fiz nada disso, nunca fiz nada, eu sou uma pessoa 10, eu sou 100%, nunca oprimi vocês, mas se alguém tiver alguma coisa eu vou restituir. E aí todo mundo fala: não, você nunca fez nada. Mais ou menos Samuel estava falando: poxa, eu estou velho, eu estou cansado, eu queria pelo menos no final da minha vida receber uns
aplausos, né? Porque eu ajudei aqui a colocar esse rei, o rei Saul, aqui no governo, eu fiz tanta coisa. Então, pelo menos um pouquinho. Então, é um ser humano normal, como todos nós, que às vezes a gente quer um like, um gosto, né? O gosto. Aproveitando, coloca um gosto aí, por favor. me lembrar aqui. Coloca o gosto aí para mim, por favor. Mas ele vai lá e fala, o povo fala, não, você nunca oprimiu. E aí você lembra, lá no capítulo 8 de 1 Samuel, Samuel, ele está mais ou menos trazendo à memória o seguinte: olha, eu sou juiz, eu sou profeta, eu nunca oprimi vocês, mas vocês lembram lá no capítulo 8, o que Deus falou, que o rei vai oprimir vocês? Mas vocês não quiseram mais dar continuidade na liderança, no governo dos juízes, quer dizer, escolhido por Deus. Vocês quiseram um rei, então agora vocês podem ser oprimidos. Opa, pode falar. O Carlos Pedro coloca assim, ele queria sair em altas. É isso mesmo. Olha, com todo respeito, pessoal, mas o Carlos está perfeito aí. Ele queria sair em altas. Mas é um ser humano, pessoal, é isso que a gente tem que entender. A Bíblia tem pessoas, seres humanos, por isso que ela é tão bela. Tem seres humanos mostrando as falhas, mas um Deus tão gracioso, tão amoroso, tão santo, que vai lá e ajuda essas pessoas, mostra para essas pessoas, olha, você está errando, você tem que se consertar. Então é isso, a beleza é isso. E aí, você vai vendo o que Saul vai falando aqui, ó. Então, Saul não, desculpa, Samuel. Então Samuel disse ao povo, versículo 6, agora vem, o Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito, agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia encontrado no Egito os pais de vocês, clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar, versículo 9. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então, ele os entregou nas mãos de Sísera. Vocês lembram lá no capítulo, eu não lembro do capítulo, mas Sísera foi na altura, na época da juíza Débora, onde Sísera se levantou e ele foi morto, tá? Então, você vai ver lá no livro de Juízes, acho que é capítulo 3, se não me falha a memória, tá? Então, você vai ver lá que foi na juíza Débora, e Sísera se levantou, o comandante do exército de Azo, e nas mãos dos filisteus, na mão do rei de Moabe, que lutaram contra eles. 4:21, obrigado, Carlos, obrigado. Eles clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos nas mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubal, Baraque, Jefité e Samuel e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvido à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Vamos lá. Ele começa relatando tudo o que aconteceu. Samuel, ele vem com essa mensagem, ele mostra o seguinte, olha, vocês acabaram de trocar um Deus, um rei chamado Iavé, que salvou vocês de todos os percalços, de todos os problemas, um Deus que tem um dos atributos mais belos, graça.
Que a gente muitas vezes fala que não existe graça no Antigo Testamento. Mas Samuel está praticamente aqui falando, olha, se ele soubesse dessa palavra, esse Deus gracioso salvou vocês o tempo todo. Vocês erravam, clamavam e ele vinha e intervia. Fazia de tudo, salvou. Agora, porque este rei, chamado Saul, vai lá e ganha uma guerra contra Naás, o rei Naás dos Amonitas, vocês estão batendo palma. Vocês estão batendo palma. Aí por isso que quando eu falo que semana que vem a gente vai ver o coração de Saul, o que aconteceu? A gente muitas vezes a gente esquece de Deus. Mas você vai me perguntar, mas como a gente esquece de Deus, André? Quando a gente troca Deus por uma outra coisa. Qualquer coisa que fique no mesmo patamar de Deus, como a Teresa falou muito bem, idolatria, mas a gente iguala a Deus a qualquer outra coisa, a gente já tirou toda a majestade, toda a glória dele. Por isso que aí você vai pensar comigo se eu estou errado. Se eu estiver errado, você escreve aí. André, você está errado. Sabe por que a gente se sente inseguro? Porque a gente esquece quem é Deus. A gente se sente inseguro porque a gente não tem aquele Deus que se apresenta na hora da nossa angústia, falando com voz audível, sentindo arrepio ou chorando. A gente fala, opa, Deus não quer falar comigo. A gente peca por quê? Porque a gente esquece que Deus, ele é um Deus gracioso, um Deus justo. Deus não aceita pecado, ele quer um povo santo, como está lá na primeira epístola de Pedro, ele quer um sacerdócio real, mas quer um povo santo. Santo é um povo separado. A gente se ira, a gente fica nervoso, porque a gente esquece da bondade de Deus. A gente fica nervoso porque a gente esquece que Deus é bondoso conosco, ele é amoroso conosco, ele é gracioso, é perdoador. Então, por isso que a gente ira. Então a gente vai esquecendo. E por que a gente sente medo? Se a gente for ver, né, nesses relatos. Porque a gente esquece que Deus é fiel. A gente esquece o amor de Deus. A gente esquece que Deus é bondoso. A gente esquece os atributos de Deus. E a gente só trabalha em cima do que Deus pode fazer. É isso que o povo está vendo aqui, ó. É igualzinho o que está acontecendo no século XXI, é o que aconteceu. Aqui está 2000, mas eu vou colocar 1000 para ficar mais fácil esse cálculo. Pronto, 3000 anos atrás, que dá, mais ou menos essa época de Samuel foi 1034, tá? Antes de Cristo, mais ou menos, entre 1034 e 1050. A Andréia coloca aqui, nós nos esquecemos que não merecemos nada. Isso mesmo, a gente não merece, mas é tudo graça. Por isso que, quando o povo era para estar... É mais ou menos o que Samuel... Claro que ele não escreveu aqui, o livro não tem escrito, mas se a gente for ler e a gente for trazer agora para a época nossa de Jesus, a gente vai começar a perceber, observar que quanto mais esse povo estivesse satisfeito em Deus, mais satisfeito da presença dele, mais Deus estava se fazendo ainda mais gracioso, mais amoroso, mais bondoso, mais santo naquele povo ali. Ele não precisaria corrigir tanto esse povo. A gente vê no livro de Juízes, a gente está entrando na monarquia e olha, pode se preparar. A monarquia, parece que a monarquia vai melhorar. A monarquia é uma descida da montanha-russa. A pior montanha-russa, entra na internet e procura aí. Pior montanha-russa, mais alta que tiver e a maior descida. Pode colocar, a monarquia é a pior descida que existe. Para vocês terem ideia, Salomão chegou ao ponto de escravizar o povo de Israel. Olha que ponto que chegou o rei Salomão, que todo mundo fala, olha, é maravilhoso, eu quero ter a sabedoria de Salomão, não quero ter nada de Salomão, eu quero ter Deus. Eu só escuto muitos aí, né, amigo meu, falam, nossa, eu quero ter uma sabedoria de Salomão, então eu quero ter a sabedoria vindo de Deus, que Salomão só fez besteira, tá? Então, quando a gente vê nessa situação, a gente esquece de Deus porque a gente troca Deus por alguma coisa.
Um prato de lentilha, família, profissão, ou até a gente mesmo. É isso mesmo, até a gente mesmo se troca por a gente mesmo. Então, as pessoas ficam assim, chateadas quando Deus corrige. Eu não fico chateado, não, eu fico até feliz. Eu fico feliz quando Deus me corrige, por quê? Eu tiro isso por minha filha. E eu tenho certeza que a minha esposa ali, a Luana, até a mesma mentalidade. Quando a gente corrige um filho ou uma filha, no meu caso é filha, é porque a gente ama. Você acha que eu tenho prazer de chegar, eu vou brigar com a Maria Eduarda hoje e vou fazer... Claro que não. O meu prazer é vê-la, poxa, ela lá no caminho do Senhor, ela tirando boas notas, ela arrebentando, ela no futuro fazendo a faculdade que ela quer, ela tendo um relacionamento bom diante do Senhor, tudo certinho. Mas claro, como ela ainda está debaixo das nossas asas, quando ela dá uma vaciladinha, a gente quer corrigir. A gente corrige por quê? Porque a gente ama. É a mesma coisa a Deus. Deus não tem prazer de ficar corrigindo esse povo que se chama pelo nome dele. Não tem. Deus, ele quer o tempo todo um povo santo. Olha, eu quero um povo santo. Eu já dei todas as leis. Olha, eu dei lá para Moisés. O povo, eu dei para Moisés. Eu falei, adore a Deus acima de todas as coisas. Não adore a outros deuses, não. Não faça outros ídolos. Não faça nada. E vocês estão fazendo. É porque eles estão sempre o quê? Insatisfeitos, tá? Então, essa situação, deixa eu até acelerar mais um pouquinho aqui. Deus, ele é muito bom. E essa situação a gente vê aqui no versículo 11, né? Calma aí, versículo 11. Opa! Daqui. É isso mesmo? Versículo 11. Versículo 11. Então, ele vai explicando, e no versículo 11 a gente vê de novo que ele fala lá, o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté, Samuel e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam e vocês viveram em segurança. Está mostrando aqui, Samuel está falando, misericórdia de Deus. Só que a Teresa falou muito bem, o ciclo de Juízes está começando de novo, do livro de Juízes. Mas no versículo 14, a gente vê que Deus, ele fala assim, olha, se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvido à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandato e seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Isso é uma promessa de Deus. Ele está falando aqui, ó, é bênção. Me temam, me respeitem, me sigam, me obedeçam, me amem. É o que Josué falou lá no discurso final dele. Ame a Deus, se esforce para amar a Deus. Se esforça para amar a Deus. E aí você vê, olha o que o povo acontece no versículo 18. Então Samuel, que aí o que acontece aqui? Samuel vai falando. Só que o povo tá, sabe aquela cara assim do povo? Tá bom, a gente já tem o nosso rei. Aí Samuel faz assim, tá bom, Fiquem agora, versículo 16, aqui vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor, e ele mandará trovões e chuva, e vocês saberão e verão que é grande a maldade que pratica aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor, e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Aqui você vai me perguntar, mas por que eles tiveram medo? Não era o tempo de colheita de trigo? Ele não pediu lá chuva, trovão, pediu tudo. Sabe por que eles tiveram medo? Porque eles viram que Deus é justo. Mas assim, como assim, André? Eu sei que Deus é justo. Isso não te traz medo? Porque se Deus é justo,
Nós somos injustos. Nós somos pecadores. Tem uma pregação, ou um livro também, pregação e livro, de... Acabou? Não. De Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Depois tem um livro, como eu falei, você vai ler. Ele começa essa pregação dele, ele não consegue terminar, porque na hora que ele chega na ira de Deus, as pessoas se seguravam nas paredes, nas pilastras, nas portas e gritavam, achando que o chão ia se abrir, que eles iam para o inferno. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali? A consciência do pecado. O povo, como o próprio Samuel falou aqui, então Samuel invocou o Senhor mandou trovões, chuva, e todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse, está aqui, no versículo 17, desculpa. E vocês saberão verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor pedindo um rei. Você está vendo que a maldade do povo, o pecado do povo, isso daí, Deus ele se ira. André, ele se ira porque Deus é justo. Deus é justo. É essa situação, é o problema que hoje não é mais pregado os atributos de Deus. E Deus, ele quer um povo santo. E quando fala santo, não é com uma auréola, uma argola na cabeça. Santo é separado dessa sociedade pecaminosa. Pode falar aí, Luana. O povo também se arrepende e teme justamente por causa da colheita. Na verdade, eles, naquele momento, se a gente for ver a continuidade, eles não amaram a Deus e perceberam a maldade. Não. Eles temeram foi a colheita. Foi perder o dinheiro. Perder alimento, a barriga. O que alimenta, né? O que enche. E hoje acontece muito isso. Muita gente permanece na igreja, tentando fazer o que parece reto aos olhos do povo, que não é aos olhos de Deus, com medo de Deus pesar a mão, né, entre aspas, e não por amor. Isso. As pessoas, elas hoje não gostam, né, de aprender os atributos de Deus. As pessoas, ou elas vêm por medo, realmente, está certinho, e sempre medo de perder alguma coisa, seja um carro, seja a própria vida, seja o que for. Então, nessa situação, a pessoa acaba vivendo com Deus irado o tempo todo, um Deus nervoso, um Deus que vai trazer um juízo o tempo todo, e Deus não é isso. Deus é um Deus gracioso, de amor, de justiça. Ele é justo, mas Ele quer que nós o amemos de coração. E quando a gente obedece, é que eu gosto de bater nessa tecla. Quando a gente obedece a Deus, a gente não obedece por obrigação. Porque os fariseus faziam isso muito perfeitamente. Não venha questionar isso daí, que Paulo explica muito bem. Ele, como fariseu, ele fazia perfeitamente. Só que a gente obedece a Deus por gratidão. E aí, gratidão é isso que Samuel está querendo mostrar para o povo. Olha, ame esse Deus, ame Yahvé. Ele fez aquilo tudo, mas não é pelo que ele fez, é pelo amor dele, pela gratidão, pela misericórdia, por essa graça maravilhosa. E no nosso caso, no século XXI, a gente ama a Deus e vai obedecer a Deus por gratidão pelo que ele fez na cruz do Calvário. Isso é muito belo, gente, não tem como. Só que, passando rapidinho para a gente finalizar aqui, dá para a gente finalizar. Agora segura aí vocês, agora segura todo mundo aí agora. E a gente vai passando, o povo teve a consciência do pecado, o povo pouco mais teve, mas teve a grande loucura de ficar pensando, acabou com o nosso trigo, acabou com a nossa alimentação, acabou com nossas vendas, acabou com tudo.
E aí a gente vê no versículo 18 e 19 que Samuel invocou, né, o Senhor naquele dia. Todo o povo disse a Samuel: ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Eles aqui tiveram consciência, tipo, fizemos besteira. Esse Deus aqui é grande. Mas o mais intrigante, olha o que eles falam: ore por estes seus servos ao Senhor, seu Deus. Não é o Deus de Israel, não é o Deus do povo, é o seu Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente trazendo agora para o século XXI, a gente fala assim: olha, ora por mim, para que Deus possa abrir, me curar, me abençoar, salvar minha família. Pessoal, nós temos livre acesso com Deus. Eu gosto dessa ilustração, a mão de Deus e a nossa mão. Aí Jesus pega a mão de Deus e pega a nossa mão e junta assim, ó. Quem dá esse livre acesso agora é Jesus. É Ele que une a nossa mão com a mão de Deus. É mais ou menos uma ilustração muito simples para a gente poder perceber que Deus hoje escuta as nossas orações. Não tem um clero, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o padre, não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o missionário. Não é você, sou eu. Deus quer falar comigo, com você. Não precisa. A gente pede para as outras pessoas para interceder, mas a gente tem que ter o nosso momento de intimidade com Deus. A gente não pode chegar como esse povo aqui e falar: André, ore para que o seu Deus me abençoe. E no século XXI está acontecendo a mesma coisa, igualzinho. Então Deus quer escutar a sua oração, sua súplica. Por isso que Jesus falou: olha, entre no seu quarto, fica lá no seu quarto, na sua intimidade, e conversa. E o teu pai que te vê em secreto. É isso daí. E aí a gente, passando mais à frente rapidinho, versículo 20. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, não tenham medo. Vocês, de fato, cometeram todo este mal. No entanto, não se desvie de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam, que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Olha que coisa linda. Olha a graça de Deus aqui, eu até fico emocionado, é a graça de Deus. Não tem como, é a coisa mais bela. Esse povo está errando, esse povo está fazendo tudo errado, esse povo está no caminho errado, eles estão vaidosos, eles estão orgulhosos, eles estão batendo no peito, esse Saul que é o nosso rei, é tudo, mas Deus está derramando a graça e falando: olha, eu tenho um nome a zelar, eu não mudo o que eu prometo. Se eu prometi que vocês são meu povo, vocês são meu povo. Continua no meu caminho. Continua. Fica comigo. Vocês vão ser abençoados. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, porque isso tudo é vaidade. Isso é o mundo, isso é a sociedade. Eu sou um Deus que não muda a minha personalidade por nada. Eu sou um Deus gracioso. Eu sou um Deus todo-poderoso que quero viver com vocês. E a gente vê isso tudo apontando para Jesus. A gente esquece de Deus, mas Jesus vai lá e o Espírito Santo vem e fala: olha, volta. A gente peca, a gente faz um monte de coisa e Jesus, olha, volta, olha para a cruz, olha o que eu fiz pela graça, mediante a fé. E o mais lindo,
isso não é dom de vocês. Sabe de quem é esse dom? É de Deus. Graça, fé, é tudo dom de Deus. É tudo dele. Essa é que é a boa notícia do Evangelho. Isso que é a beleza da Bíblia. É esperança. Deus está dando esperança para esse povo pecaminoso. Do mesma forma que eu sou pecaminoso, ele está dando esperança. Olha, vocês não vão morrer. Não vão morrer. Como assim, André? Olha o versículo. Ele dá continuidade, né? Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, Samuel, né? Eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam coisas grandiosas Ele fez por vocês. E aí fala aqui no versículo final. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como seu rei. Aí a gente fala assim, André, mas Deus falou agora no versículo anterior que não vai acabar com o povo porque ele zela pelo nome dele. Esse perecer aqui é correção, tá? É correção. A gente vê explicitamente no exílio babilônico. Jerusalém foi destruída, o povo foi para o exílio babilônico, ficou preso, mas sabe o que aconteceu? Deus não deixou o povo solitário, sempre esteve com o povo, e o povo foi liberto depois que a gente vai aprender mais à frente. Tá bom? Alguma pergunta? Não, eu só queria acrescentar uma coisa. Quando eu vou a uma altura em que foi dito que no fim da guerra que Deus era... Não, que ele era carismático. Carismático, sim, sim. Porque tinha conseguido rendir o povo. Sim. Mas se a gente for ver no versículos 6 e 7, o que juntou o povo foi que o Espírito de Deus se apossou dele, e no Espírito 8, o temor do Senhor. Não é? O temor do Senhor. Onde é que está? 11, 8. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e seguiram como se fosse um só homem. Portanto, não foi ele que rendiu o povo, foi o Senhor que fez com que... Não, sim. Sempre é Deus, mas ele conseguiu um feito que nem os próprios juízes conseguiram. Não sei, eu não posso falar somente por causa da estatura dele, da beleza dele, mas ele conseguiu algo porque na hora que ele foi apossado, Deus tomou posse dele ali, as pessoas sentiram essa presença de Deus, sentiram que ele era um homem que estava sendo orientado por Deus. É mais ou menos como você vê a situação do Samuel. As pessoas escutavam Samuel, e Samuel, você vê que as pessoas paravam, escutavam ele, porque via que ele estava sendo direcionado por Deus. Por exemplo, Josué, mesmo sendo escolhido por Deus, as pessoas tiveram muita dificuldade. Teve muita no início. Josué teve muita dificuldade. Não foi um líder carismático. Saul não. Saul é um líder carismático, como eu falei, por causa da estatura, da beleza, do porte, mas principalmente que ele consegue algo que nessa altura não era para ter conseguido. Principalmente porque ele é de uma tribo muito pequena. Então ele não era para ter conseguido, mas claro, a presença de Deus sempre, como em Sansão, como em todos os juízes, e a gente vê agora em Saul, aquilo ali fez toda a diferença. Tá? A gente fala assim que é um líder carismático, mas assim, eu estou falando, vamos dizer, de uma forma agora política, tá? Ele é um líder carismático. Ele não é um líder turrão, que vai fazer do jeito que eu quero. Mas ele, sim, é um líder que ele mostra esse carisma, e como eu falei, o carisma que ele mostrou ali, de ser humilde, de ser uma pessoa misericordiosa, perdoadora, não é qualquer líder, não. Realmente é muito bom. Mas é bom, isso aí a percepção está ficando boa, hein? Tá ficando boa. Mais alguma pergunta? Não? Olha, semana que vem, não percam que a gente vai ver a decadência de Saul e provavelmente já vai entrar em Davi, porque a gente vai pegar a história de Davi ali
do pastor Davi, vai pegar a decadência de Saul, o pastor Davi. Não sei se eu vou conseguir entrar na parte, eu também não vou me delongar muito, mas na parte que Saul começa a receber espíritos demoníacos e Davi, com a arpinha dele, dá uma acalmada nos ânimos. Então, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar conciliar tudo. E aí a gente vai vendo essa situação também, porque Saul errou e porque Deus agora vai escolher não uma pessoa de aparência, mas segundo o coração dele. Um recado muito importante. Discipular? Discipular, sexta-feira, você é meu convidado. Você que é da igreja, tem online e presencial. Presencial na Rua dos Limoeiros, 266, Setúbal, Quinta da Amizade. Mas aí você, se não souber, a gente coloca lá o link para você chegar, a gente manda no privado, e você chega lá na morada do Carlos, da André, da Carol. Se você não puder, assista online, a gente coloca o link, o password, né, o PIN, no grupo da igreja. Mas se você for de outra igreja, se você for de outro país, fica à vontade também. Você pede para a gente no privado, eu vou colocar na descrição o telemóvel, o contato da igreja, e aí você entra em contato e a gente coloca lá tudo para você. Domingo é o culto, o discipular, sexta-feira, 8 horas da noite, eu sempre coloco 8h30, 8 horas da noite, e o culto da manhã é às 10h30 no domingo, tá bom? Às 10 para estarmos aqui. Tá. Quem for daqui de Setúbal, 10 horas, a gente tem um convívio, um pequeno almoço. No Brasil a gente chama de café da manhã, tem coisa boa, pastel de nata, pão com queijo fiambre, tem muita coisa top, bolo. Vem aqui tomar um cafezinho que a gente vai sim conversar um pouquinho. E dá seu gosto, partilha. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe, até semana que vem. Será que Davi é segundo o coração de Deus? Como é isso daí, essa frase, para a gente não se enrolar. Um abraço, até semana que vem.